Muito bem. No estudo passado, nós concluímos a primeira fase dos nossos estudos, que são estudos sobre a pessoa de Deus. E nós vimos alguns atributos que são exclusivos de Deus e que tornam Deus, portanto, como um ser único. Hoje nós vamos ter um estudo que, através da palavra de Deus, nós vamos ficar sabendo a origem do mal. E nós vamos, pelo menos dentro do que Deus nos revela na sua palavra, chegar o mais perto possível da origem de tudo quanto há de mal neste mundo. Como é que o mal começou? Como é que o pecado foi introduzido no mundo? Como é que apareceu a primeira desobediência? Quem foi o primeiro ser que se rebelou contra Deus? E tudo isso a palavra de Deus mostra para nós, ela nos dá a origem do mal. Então, nós vamos hoje olhar basicamente 3 trechos. Diferente do que nós fizemos nos outros estudos, eu não vou colocar o texto hoje, então eu convido você a abrir a sua Bíblia ou no seu celular, no seu notebook, conferir conosco os trechos da palavra de Deus que nós vamos examinar. O primeiro trecho está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Abra sua Bíblia ou o seu celular, então, em Ezequiel, um livro profético do Velho Testamento, capítulo 28. Esse é o primeiro trecho que nós vamos considerar, e nós vamos fazer a leitura iniciando com o verso 11. Enquanto vocês estão procurando, eu vou compartilhar aqui uma tela, e à medida que a leitura vai sendo feita, vai ser feita também uma projeção na sua tela e você pode acompanhar junto com a leitura. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11. Nós lemos o seguinte na palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e o profeta está dizendo então que Deus lhe deu uma mensagem a ser proferida e ele escreveu, então, aqui nesse trecho, essa mensagem. Verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. A mensagem que Deus incumbiu Ezequiel de levar foi uma mensagem que Ezequiel classificou como uma lamentação, isto é, ele ia citar algumas qualidades ruins deste personagem a quem ele está se referindo. E ele menciona aqui que o personagem era o rei de Tiro. Tiro era uma cidade fenícia, onde morava então o povo fenício, às margens do Mar Mediterrâneo. Fazia parte, então, do reino dos fenícios, um povo que se lançou muito à navegação no tempo antigo. E o profeta começa mencionando algumas qualidades do rei de Tiro. Chama-nos a atenção estas 3 qualidades extremamente positivas. Ele era o símbolo da perfeição. Isso indica que o seu reinado foi um reinado brilhante, porque, além da perfeição, ele era uma pessoa cheia de sabedoria e também um homem belo, cheio de formosura. Essas 3 qualidades iniciais que o profeta Ezequiel menciona do rei de Tiro, de fato não nos parecem ser uma lamentação acerca dele, mas são qualidades positivas a respeito dele. Vamos continuar, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Opa, me permita fazer um parênteses aqui.
me parece, por essa frase inicial no verso 13, que de fato o profeta não estava falando a respeito do rei de Tiro. Por quê? Porque quando o povo fenício existiu, o Jardim do Éden já tinha desaparecido e já não se sabia mais nem a sua localização. Então, era impossível que o rei de Tiro conhecesse e estivesse no Jardim do Éden, Jardim de Deus. Então, nós já ficamos pensando que o profeta Ezequiel usou a figura do rei de Tiro, mas, na verdade, ele estava querendo falar de um outro personagem muito mais antigo que o rei de Tiro e que esteve presente ali no Jardim do Éden. Vamos continuar a leitura. De todas as pedras preciosas te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Nós temos aqui algumas informações interessantes. Esse personagem, supostamente o rei de Tiro, mas nós já vimos que não deve ser o rei de Tiro, porque o rei de Tiro nunca esteve no Jardim do Éden. Na época em que houve o povo fenício, e em uma das suas cidades mais conhecidas, Tiro, houve um rei, o Jardim do Éden já tinha desaparecido. Agora, o profeta Ezequiel menciona que este personagem que esteve lá no Jardim do Éden, ele tinha uma roupa que denotava, que caracterizava uma posição de autoridade muito grande deste personagem, porque a sua roupa era de pedras preciosas e de ouro. E isso mostrava, não só destacava a sua aparência, né, formosura, mas mostrava, sobretudo, que ele tinha uma autoridade governamental interessante, grande. O profeta também menciona uma outra qualidade deste personagem. Ele foi criado por Deus, era uma criatura. Então, isso inviabiliza o pensamento que alguém poderia ter que o profeta estava descrevendo o próprio Deus. Não. Apesar de Deus ter uma autoridade suprema, soberana no mundo que ele criou, ele não é uma criatura, ele é o Criador. E o profeta está dizendo a respeito desse personagem que ele foi criado num determinado dia. Muito bem. Olhem agora o versículo 14, que nos traz uma informação chave e que vai nos permitir determinar mais ou menos quem é esse personagem. Diz o verso 14: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Bem, o profeta agora se refere a esse personagem, um tanto quanto misterioso, até agora para a nossa consideração, que era um anjo da guarda pessoal de Deus, aqui chamado querubim. É interessante que nós já mencionamos no estudo de Deus, lá em Isaías capítulo 6, o trono de Deus rodeado por uma série de anjos chamados serafins, que eram anjos que zelavam pela santidade de Deus. Agora, aqui nós vemos esse personagem sendo referido como um querubim, e estes são anjos da guarda pessoal de Deus. Agora, é interessante que o profeta diz, tu eras. Então, quando o profeta está lançando esta mensagem contra ele, ele já não é mais um querubim. Ele perdeu esta condição de um anjo da guarda pessoal de Deus. Ele foi estabelecido por Deus, portanto,
ele estava debaixo da autoridade de Deus num tempo. E também ele permanecia no Monte Santo de Deus. Isso é uma figura de linguagem que mostra a autoridade que ele tinha recebido de Deus. Bem, a não ser este verbo, tu eras querubim, indicando uma condição no passado, até agora todas as qualidades mencionadas desse personagem misterioso, que por enquanto a única coisa que nós sabemos é que era um querubim, foi criado por Deus, era um anjo da guarda pessoal de Deus, tinha uma autoridade muito, muito grande entre os anjos, estabelecido pelo próprio Deus, mas nós não sabemos ainda quem é exatamente esse personagem. Agora, o que nós ficamos intrigados é por que o profeta diz, tu eras querubim? Quer dizer que agora ele não é mais. No momento em que essa mensagem estava sendo proferida contra ele, ele já não é mais, perdeu esta condição de querubim. O que é que aconteceu com ele? Vamos continuar a leitura, verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Mais uma vez, salientada esta qualidade, a perfeição dele, mas o verbo indica que ele era perfeito. Portanto, no momento em que essa mensagem está sendo proferida contra ele, ele não tem mais essa condição de perfeição. Essa perfeição é uma qualidade que Deus lhe deu quando ele criou, mas agora ele perdeu esta condição. Por que que ele perdeu? O que que ele fez para perder? O trecho não dá uma indicação, mas estabelece um limite até o qual ele foi perfeito. Diz o verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, mais uma vez salientada a qualidade de perfeição, mais uma vez mostrado que ele foi criado por Deus, portanto, tratava-se, apesar de toda a autoridade e destaque, posição destacada que Deus lhe tinha dito, ele era uma criatura de Deus, portanto, estava subordinado a Deus, mas toda essa condição permaneceu até, e essa palavrinha tão pequena, é uma palavrinha-chave no verso 15, porque ela mostra um prazo de validade que havia sido vencido. E nesse prazo de qualidade vencido, há uma outra palavra que mostra por que ele perdeu toda aquela condição privilegiada que Deus lhe havia dado quando Deus o criou. Até que se achou iniquidade em ti. Então, aquele anjo, querubim, criado por Deus, foi perfeito até o dia em que ele pecou. Muito bem. Quais as informações que nós temos, então, acerca desse personagem ainda misterioso para nós? Acompanhe lá, então. Ele era perfeito, sábio e lindo, formoso. Ele tinha uma posição privilegiada, e essa posição nos é revelada por aquela roupa especial que Deus lhe deu, feita de pedras preciosas e de ouro, que ele usava. Certamente isso lhe dava um destaque entre os demais anjos ali no céu. Mas ele não podia se esquecer, e nós não devemos nos esquecer, que ele era, apesar de todo esse destaque, dessas qualidades boas, uma criatura. Ele não era o criador. Portanto, ele devia estar subordinado, submisso ao Criador, a Deus. Ele era um querubim da guarda ungido. Muito bem. Um anjo, então, que estava na presença de Deus, zelando pela pessoa de Deus. E nós vemos também, agora num trecho que nós vamos ler, que ele era um anjo de luz. Bem, já extraímos uma série de informações
importantes e interessantes acerca desse ser, mas agora nós vamos completar, porque nós queremos ainda duas informações importantes acerca desse ser. Primeira, quem é este querubim? E segundo, qual foi o pecado que ele cometeu para deixar de ser um querubim da guarda de Deus? Muito bem. Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías, umas páginas para trás, ainda lá no Velho Testamento. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. E nós vamos fazer a nossa leitura iniciando com o versículo 12. Isaías, capítulo 14, verso 12, onde nós lemos o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O profeta Isaías, dirigindo-se agora a esse ser, o chama de estrela da manhã, ou filho da alva. Isso é uma linguagem poética para dizer, ele não era o sol, mas ele brilhava anunciando a chegada do sol. De fato, todas as manhãs, antes do sol nascer, é uma expressão que nós usamos, não é? Há uma estrela que brilha no céu, anunciando a chegada do astro-rei. De fato, não é uma estrela, é o planeta Vênus, que, recebendo a luz do Sol, irradia essa luz, reflete essa luz para a Terra. E o brilho do planeta Vênus, chamado a estrela da manhã, quando é visto no céu, é um sinal de que o astro-rei, o Sol, logo, logo, ele vai nascer. Cada manhã, este fenômeno é observado no céu. Agora, esse ser a quem o profeta está se referindo, ele é chamado aqui de estrela da manhã, ou anjo de luz. E, na verdade, essa expressão é a tradução do nome Lúcifer, anjo de luz. Quando nós encaixamos esse trecho de Isaías com o trecho de Ezequiel, as coisas começam a clarear na nossa mente. Um anjo de luz, tendo uma posição extremamente privilegiada no céu, perfeito, sábio, um anjo bonito, criado por Deus, portanto, uma criatura, apesar de toda essa distinção que Deus lhe deu. Ele tinha o privilégio de fazer parte da guarda pessoal de Deus. Era um querubim da guarda ungido, quer dizer, escolhido pelo próprio Deus. Ele não só foi criado, mas escolhido para estar na presença de Deus. De fato, um anjo de luz. Contemplar aquele anjo devia ser uma visão maravilhosa. Lúcifer, um anjo de luz. Mas o trecho que nós estamos lendo em Isaías diz que ele caiu do céu. Interessante, porque foi esse o lugar onde ele foi criado por Deus e onde ele foi colocado para trabalhar, estando submisso, sujeito, subordinado à autoridade suprema de Deus. Na verdade, ele era a estrela da manhã, mas ele não era o astro-rei, o sol. Ele é chamado aqui um anjo que anunciava a chegada do astro-rei. Portanto, apesar de todo o destaque que Deus lhe deu, ele tinha que estar submisso a Deus. Mas agora observem os versos seguintes, 13 e 14, vão nos revelar por que aquele trecho de Ezequiel nos diz: perfeito foste
desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. E agora nós vamos descobrir qual foi o pecado que este anjo cometeu. Verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você notou as palavras de orgulho e de soberba ditas por esse anjo? Na verdade, 5 vezes nesses 2 versos aparece o pronome pessoal eu. Algumas vezes declarada, outras vezes subentendida, mas ele disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes ele menciona, direta ou indiretamente, eu, 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 eu. O que isso significa? E como é que nós entendemos as palavras deste anjo de luz? Bem, ele esqueceu da sua posição de criatura. Ele esqueceu da sua posição subordinado a Deus. E ele se envaideceu, e tomado pela vaidade e pelo orgulho, ele se ensoberbeceu. E ele proferiu certas palavras que não condiziam com a condição de alguém subordinado a Deus. Por exemplo, ele diz: eu subirei ao céu. Mas ele já estava no céu. Ele queria ainda uma posição mais elevada. E ele não se contentou com aquela distinção que Deus lhe deu. Ele queria mais. Quando ele disse: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, há 2 coisas que nos chamam a atenção aí. Talvez ele fez referência aos outros anjos, dizendo: subirei acima das estrelas de Deus. Bem, ele é chamado também a estrela da manhã, e talvez ele estivesse falando de outros anjos que, como ele, foram criados por Deus, e sobre os quais ele já tinha uma certa autoridade, uma certa posição privilegiada, mas ele ainda queria mais. Ele queria dominar sobre os anjos. E é interessante porque ele diz: exaltarei o meu trono. Bem, quem é que se assenta no trono? Os reis, não é? E é interessante porque, apesar de toda a posição privilegiada que Deus lhe deu, Deus não lhe deu o direito de ser reconhecido como rei. Não, porque Deus é o rei soberano, supremo, que tem autoridade máxima sobre o universo que ele criou. Esta posição é única e exclusiva de Deus. E quando nós estudamos a pessoa de Deus, lá em Isaías capítulo 6, nós vimos Deus assentado num alto e sublime trono, e os serafins voando em torno dele. Nós não lemos em nenhum verso na palavra de Deus que Deus deu um trono a algum anjo, criatura de Deus. Deus deu autoridade, um poder e privilégios, mas uma autoridade delegada. Isso exigia que aquele anjo continuasse ainda subordinado a Deus. Mas você vai notar o que é que ele disse quando foi tomado por orgulho. Ele diz: no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte.
Essa é uma expressão que mostra que quando os anjos estivessem reunidos, formando uma congregação celestial, ele queria estar assentado no trono. Todos os anjos em pé na sua presença, mas ele assentado. E isso significaria a autoridade suprema sobre todos os anjos. Ele diz ainda no verso 14: eu subirei acima das mais altas nuvens. E mais uma vez, ele projeta uma ascensão ainda maior, um privilégio ainda maior e uma autoridade ainda maior do que aquele recebeu por Deus. E ele termina a sua declaração de orgulho blasfemando contra Deus, porque ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. Interessante que ele se condena com as suas próprias palavras, porque o nome que ele usa aqui para se referir a Deus é o Altíssimo. E essa palavra, esse superlativo usado em relação a Deus, mostra nas próprias palavras de Lúcifer que Deus é o ser mais elevado. Ele não pode ser equiparado, ele não pode ter a mesma posição de uma criatura. Ele é o Criador, ele é o Altíssimo, aquele mais elevado que está sobre tudo e sobre todos os que ele criou. Mas o desejo de Lúcifer era ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Uma blasfêmia. O orgulho, a soberba tomou conta daquele anjo de uma tal forma que o cegou completamente, a ponto de agora ele desejar uma criatura ser igual ao Criador. E as próprias palavras dele o condenam. Impossível qualquer criatura nesse universo se tornar semelhante ao Criador, o mais elevado deste universo. Quando ele foi tomado pelo orgulho e proferiu estas blasfêmias, exteriorizando este desejo no seu coração, este foi o pecado que ele cometeu contra Deus. E levado pelo orgulho, ele não mais desejou estar subordinado a Deus, mas ele quis ser igual a Deus, numa posição sobremodo elevada, numa autoridade suprema, exatamente como Deus. Agora, nós já temos visto na palavra de Deus, em estudos anteriores, quem é Deus. E nós começamos focalizando: Deus é Criador, Deus é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele se manifesta em 3 pessoas. Deus é Espírito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor. Que pretensão é essa blasfema de uma criatura ser igual ao Criador, o único possuidor de todos esses atributos e de todas essas qualidades? Agora nós ficamos pensando, qual a atitude que Deus ia tomar quando ele viu esta atitude soberba e blasfema de uma criatura sua? Bem, nós já vimos que Deus é santo. E a santidade de Deus é uma qualidade que o diferencia e o isola de toda criatura pecadora. Deus é luz, diz a palavra de Deus, e nele não há treva nenhuma. Ele possui todas as qualidades boas e nenhuma qualidade ruim. Deus não pode conviver com um pecado e agora ele tem lá na sua presença no céu uma criatura que ele criou, pecadora, orgulhosa, soberba,
blasfema. Como é que esse Deus santo vai agora se comportar? O que ele vai fazer em relação a essa criatura, Lúcifer? Bem, quando a santidade de Deus é ferida, e nessa ocasião foi a primeira vez na história do universo que a santidade de Deus foi ferida pelo pecado de uma criatura de Deus. E quando a santidade de Deus é ferida, sua justiça entra em cena. E agora Deus tem que castigar aquele anjo pecador. E a pena que Deus estipulou para o pecado é morte. Sabe o que significa morte na Bíblia? No nosso dia a dia, quando nós falamos de morte, na verdade, nós pensamos na morte física, na morte do corpo. Mas o significado de morte na Bíblia, nós vamos trabalhar com estes significados múltiplos da palavra morte na Bíblia, num estudo futuro. Mas o sentido básico de morte na Bíblia é separação. E sabe, enquanto aquele anjo, criado por Deus, ele se comportou de forma santa, sem pecado, ele poderia estar na presença de Deus, mas agora, tornando-se um anjo pecador, e Deus preservando o seu caráter santo, agora aquele anjo não poderia continuar na presença de Deus. Então, o que Deus fez? Lembram da expressão do verso 12? Como caíste do céu? Olhem agora o verso 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Na verdade, o que Deus disse para Lúcifer: você agora não pode ficar mais na minha presença. Eu sou santo, santo, santo. E você agora tornou-se um anjo pecador. E o pecado não pode estar na presença de Deus. Portanto, Lúcifer foi expulso da presença de Deus. Acompanhe o que a tela nos mostra. Aquele anjo criado como símbolo da perfeição, belo, sábio e com uma posição diferenciada, destacada e com uma autoridade recebida por Deus, agora ele se torna um anjo pecador. O seu orgulho o cegou e provocou até que ele dissesse blasfêmias, querendo ser semelhante ao Altíssimo. E isso provocou a sua queda. A expressão do verso 12, como caíste do céu. A expressão do verso 15, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Ele deixou a condição de santidade e pureza em que ele fora criado, e ele tornou-se agora um pecador. E isso provocou a sua queda. Lembrem-se que a pena estipulada por Deus para o pecado é morte, que na Bíblia tem o sentido de separação de Deus. E Lúcifer perdeu a oportunidade de continuar morando no céu, habitando no céu, e ele foi jogado aqui para a terra. E agora, o último trecho que nós vamos considerar nessa noite mostra-nos no que ele se transformou. Vamos lá para o último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 12. Livro do Apocalipse, capítulo 12. E nós vamos ler 3 versículos. Versículos 7, 8 e 9. Apocalipse 12, verso 7, onde nós lemos o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram,
nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bem, é mencionada aqui uma batalha espiritual que houve lá no céu. E ela é figura de uma batalha espiritual que ainda haverá no futuro lá do céu. Houve e haverá. Sim, porque Satanás foi expulso do céu, ainda era Lúcifer quando ele foi expulso do céu como lugar de habitação, mas a Bíblia revela que ele ainda tem acesso à presença de Deus, permitido pelo próprio Deus. E nós vamos ver o que é que ele vai fazer quando ele tem acesso à presença de Deus. Porque ele se transformou, quando ele se rebelou contra a autoridade suprema e soberana de Deus. E ele carregou outros anjos, provavelmente 1/3 dos anjos que foram criados por Deus. Ele foi o líder de uma rebelião contra a autoridade suprema de Deus. E Lúcifer se transformou em, notem, 5 nomes que ele recebe nesse trecho de Apocalipse. Primeiro, ele é chamado de Satanás. Hoje, nós não podemos chamá-lo mais de Lúcifer, que significava anjo de luz. Mas agora, o nome que ele recebe na palavra de Deus é Satanás, cujo significado é adversário. Sim, de uma criatura criada por Deus, ele se tornou agora no adversário, no inimigo número 1 de Deus. E, por extensão, no inimigo número 1 da criação de Deus também. Porque o seu objetivo, quando foi lançado para a terra, foi destruir a criação de Deus. E, por causa disso, ele se tornou o nosso inimigo número 1 também, do homem, da mulher, criados por Deus. Outro nome que ele recebe é Diabo. E o significado desse nome é acusador. E a palavra de Deus nos mostra que ele ainda tem acesso, apesar de ter sido expulso do céu como lugar de habitação, ele ainda tem acesso à presença de Deus. E sabe o que ele vai fazer? Ele cumpre o papel do diabo, que é tornar-se o acusador de homens e mulheres. E aí, desempenhando esse papel, ele quer jogar o Criador contra as criaturas que foram criadas para honra e glória de Deus. O terceiro e quarto nomes que ele recebe, serpente e dragão. Na verdade, ele é chamado aí de a antiga serpente. E no nosso próximo estudo, quando nós começarmos a estudar a criação de Deus, particularmente o homem e a mulher, e quando nós nós vamos poder ver na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, Satanás se aproximando da mulher e tentando-a. E ele se aproximou na forma de uma serpente. E nós queremos pensar, por que Satanás é chamado de serpente e dragão? Bem, a serpente é um animal real. O dragão é um animal da mitologia dos homens, né? Um animal imaginário. Mas a serpente e o dragão, eles têm uma coisa em comum. O poder mortífero destes dois animais está na boca. E quando você analisar, junto conosco no próximo estudo, a tentação de Satanás para com Eva, você verá exatamente por que ele é chamado de serpente e dragão. Porque as palavras que ele proferiu, tentando Eva, foram carregadas de veneno mortífero que provocaram
o homem e a mulher pecarem e se rebelarem contra Deus também. E Satanás continua fazendo isso hoje. Ele continua lançando as suas ideias por este mundo, através de palavras. E palavras que têm sido dirigidas pela mídia, televisão, jornais, internet. E as ideias satânicas têm sido espalhadas pelo mundo afora. Ele continua propagando as suas ideias através de palavras carregadas de veneno mortífero. Finalmente, o quinto nome que ele recebe é sedutor. E vocês sabem o que significa isso? Alguém que se presta a fazer o papel de sedução, de sedutor ou sedutora, é alguém que insinua, promete uma coisa, mas na verdade oferece outra. Por exemplo, nós ficamos pensando na ação de uma prostituta, quando está à caça de clientes. Ela promete prazer, ela promete alegria, ela promete satisfação, mas, na verdade, o que ela oferece é uma doença venérea, uma AIDS, um casamento destroçado, uma família destruída, a perda da honra e da dignidade de um homem. Mas, para atingir o seu objetivo, ela tem que ter um papel de sedução. Sabem, meus prezados ouvintes, Satanás tem feito isso também, quando ele oferece, através das suas tentações, o pecado. Ele pinta o pecado com as cores mais bonitas. Ele pinta o pecado promovendo e prometendo prazer, alegria, momentos de felicidade. Mas, na verdade, o pecado produz, na vida de qualquer um que o pratica, morte, separação de Deus. E há outras consequências, menos graves do que a separação de Deus, mas danosas, nocivas ao homem. O diabo é sedutor por excelência. Ele promete uma coisa, mas ele oferece outra. Estes são os nomes que o diabo recebe na Bíblia. Satanás, adversário de Deus e nosso também. Diabo, acusador dos homens, jogando o Criador contra as criaturas. Serpente e dragão. O poder mortífero desses dois animais está na boca e é através de palavras que a mídia tem divulgado por esse mundo afora, que as ideias satânicas têm sido espalhadas por este mundo que Deus criou. E sedutor, aquele que promete e pinta o pecado com as cores mais bonitas, mas, na verdade, ele oculta as verdadeiras consequências danosas e nocivas que o pecado traz ao pecador. Esse é aquele que era um anjo de luz, mas quando ele pecou, ele se transformou em Satanás, diabo, serpente, dragão e sedutor. Agora, terminando o nosso estudo dessa noite, eu quero dizer a você, você já conhece um pouco a respeito de Deus dentro da palavra, e agora você conhece quem era Lúcifer, quem é Lúcifer hoje, o inimigo de Deus, meu inimigo, seu inimigo também. E sabe por que nós começamos os nossos estudos mostrando quem é Deus e quem é Satanás? Porque no nosso primeiro estudo, você está lembrado, nós falamos de duas portas, dois caminhos e dois destinos eternos. Lembra disso? Se não está lembrado, volta lá no primeiro estudo.
e reflita mais uma vez que você vai ter que fazer a escolha mais importante da sua vida, porque é uma escolha eterna. E, basicamente, a sua escolha vai ser em estar ou do lado de Deus ou do lado de Satanás. Ou inclinado a praticar a vontade de Deus, decidido a praticar a vontade de Deus, ou seduzido pelos encantos de Satanás e inclinado a fazer a vontade dele. Bem, a nossa oração é que você possa refletir e não cair na conversa de Satanás. E refletir sobre esta escolha que você vai ter que fazer. Ou Deus ou Satanás. No nosso próximo estudo, Deus permitindo, nós vamos começar a focalizar a criação de Deus. E se você quiser adiantar alguma coisa, leia na sua Bíblia ou no seu celular os 2 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1 e 2. E você vai ficar maravilhado em ver a bela criação de Deus, inclusive o homem e a mulher, a cereja do bolo de Deus, aqueles seres que Deus criou, mais parecidos com ele, para serem para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra ao seu coração, que o Espírito Santo possa aplicar a tua palavra e falar ao teu coração através do estudo da palavra de Deus. Amém.